3, do versículo 7 ao versículo de número 13, continuando a nossa exposição sequenciada no livro das origens, no Gênesis, onde nós estamos meditando sobre a origem de todas as coisas, norteados por este tema geral que mostra que Deus é a origem, ou Deus, a sua relação com a origem de todas as coisas, como Ele é o Criador, Deus e a origem de todas as coisas. E nós estamos aí acompanhando o relato inspirado de Moisés, de como todas as coisas surgiram pela ordem criativa de Deus, nos 6 dias de criação, a criação do 7º dia, do dia do descanso. Vimos como Deus trouxe à existência todas as coisas de maneira perfeita, de maneira harmoniosa, de uma maneira que cumpre o propósito, os decretos, o plano de Deus, em perfeição, harmonia, santidade e justiça, e criou o homem e a mulher para serem corregentes, para serem mordomos, tendo da criação de Deus, tendo o homem como o cabeça da mulher, o líder, o governante sobre ela, e o cabeça federal, o representante legal de toda a humanidade, visto que Deus o criou dentro de uma relação pactual, onde Adão se tornou colocado por Deus representante legal de todo ser humano, e Deus o coloca em um teste, em uma condição probatória, em que ele é ordenado de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que pela nossa interpretação e compreensão é autorizado a comer do fruto da árvore da vida, representando ambos os dois aspectos da lei de Deus, da palavra de Deus, o que o homem deve fazer e o que ele não deve fazer, o que ele é autorizado a fazer e o que ele é proibido fazer, o aspecto positivo e negativo. Ele deve buscar a vida em comunhão com Deus e obediência à sua palavra, deve evitar esta desobediência, pois ela vai levá-lo à ruína. E o que nós estamos vendo no texto que vamos meditar nesta manhã é como Moisés descreve a queda do homem a partir do momento que ele come do fruto proibido e o pecado adentra na criação perfeita de Deus. E agora isso vai trazer sérias e grandiosas implicações para o progresso da humanidade e da criação de Deus. Como nós vimos na semana passada, isso, apesar de nos apresentar de uma maneira como sendo uma grande catástrofe, ela não pode ser vista como algo à parte do plano soberano de Deus. Os seus decretos fazem totalmente parte dos decretos e da vontade do plano soberano de Deus para a sua criação. Isso fica claro quando a gente olha para a redenção como um plano na eternidade, como algo que Deus já havia pré-ordenado antes da existência de tudo. Havia pré-ordenado a mediação de Cristo para ser o nosso Salvador, o Redentor da humanidade e da criação. Então, a redenção passa pela queda. A redenção exige necessariamente a existência de uma queda, do pecado, do mal, da necessidade de restauração. Se Deus planejou a nossa redenção, é porque a sua queda está relacionada a isso. E o que nós vamos ver aqui no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, é como se deu a queda dos nossos pais. Nós vimos na semana passada os nossos primeiros pais, o nosso representante legal Adão, os nossos pais biológicos, no sentido de os primeiros seres humanos que trouxeram a humanidade pela geração natural, pela descendência, e as consequências imediatas que o pecado trouxe para eles e, por conseguinte, para toda a humanidade.
Então, o capítulo 3, do versículo 7 ao 13, nos mostra as consequências imediatas que o pecado dos nossos pais, lá no Éden, trouxeram. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura da palavra do Senhor, que diz assim, Gênesis capítulo 3, de 7 a 13. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações, possa nos edificar através dela. Senhor Deus, graças te rendemos, nós te bendizemos pela tua grandeza, pela tua majestade, porque fomos criados para o louvor da tua glória, fomos salvos para sermos resgatados neste propósito de te louvar, e estamos sendo conduzidos pela tua graça, pela mediação de Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito, para que possamos atender o teu santo chamado, a tua santa convocação, que está na tua palavra, para nos ajuntar neste dia, para culto, para adoração, mas também para a instrução, para edificação, para orientação, para educação na justiça, para que sejamos aperfeiçoados, santificados, instrumentalizados, capacitados, nutridos em Cristo, através da sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, fortaleça a nossa fé, a nossa alma, a nossa vida, nesta hora, através da tua palavra. Vem alimentar, ó Deus, as nossas almas com a tua palavra. Vem trazer conforto, consolo, esperança, paz, alento, perdão. Vem trazer a vida de Cristo, comunicando ao nosso coração pela tua palavra, pelo poder do Espírito, para que cresçamos, para que sejamos mais e mais identificados, acomodados a Cristo, a sua imagem, a sua justiça, a sua perfeição, para que o propósito da predestinação se cumpra em nós, pois o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do teu Filho. Ó Deus, ajuda-nos nesta hora, que o Senhor nos dê graça, nos assista em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós dissemos antes da nossa leitura, Moisés está explicando para os hebreus que estão no deserto indo para a terra prometida, e para todos nós leitores da palavra do Senhor, como se deu a queda dos nossos pais, aqueles que nos legaram o pecado, a corrupção do pecado, a culpa, a maldição, a morte e a ira de Deus que está sobre os homens, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, em especial Adão, que foi colocado por Deus como nosso representante legal. E aqui ele está explicando que ao desobedecer a palavra do Senhor, ao comer o fruto proibido, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal, a mulher caindo na tentação de Satanás, e o homem caindo na tentação da mulher, o homem obedecendo à mulher, e a mulher obedecendo a Satanás, e ambos desobedecendo a Deus, a sua palavra, eles então quebram a lei do Senhor, eles quebram a aliança com o Senhor, eles decaem do seu estado original, em que foram criados, justos, santos, perfeitos, em total condição de viver em plena harmonia com o seu Criador, com o seu Deus,
com a criação, com seu habitat natural e especial, que era o paraíso, que representava toda a bondade, toda a dádiva, toda a perfeição, toda a santidade e justiça de Deus através da sua criação. Eles decaíram desse estado original de justiça, de santidade, de perfeição, e experimentaram as consequências imediatas da desobediência. E caíram no engano, no laço de Satanás, que os prometia elevação, progresso, que prometia a eles uma evolução de meros seres humanos a deuses, que prometeu que, se comessem, seriam como Deus, que se tornariam equivalentes ao Senhor em conhecimento, em poder, em autoridade. Seriam autônomos, independentes, sabedores de tudo, detentores de todo o poder, de toda a capacidade. Mas Satanás os enganou. E ao comerem do fruto, eles então experimentam de fato um conhecimento que não tinham, mas este não os eleva, não os exalta, nem os torna semelhantes a Deus. Além de não fazer nada disso, os faz retroceder, decair, perder aquilo que tinham, de alguma forma, como criaturas perfeitas de Deus. Perdem sua justiça original, sua santidade, sua inocência. Perdem mais do que isso, e mais importante do que isso, perdem a comunhão com o seu Deus. Desconectam-se da plenitude de vida, da fonte plena de vida. Daí eles passam a entender, experimentar, não um conhecimento apenas ampliado, perfeito, como Deus tem do que é bem e mal, não no sentido apenas subjetivo, filosófico, racional do que é bem e mal, mas experimentam o mal e suas consequências nefastas. É isso, de alguma forma, Satanás tinha uma informação certa. Eles iriam experimentar, eles iriam conhecer o mal, mas não como Deus, mas não separados disso, mas não de uma maneira que não os afetasse, que não os atingisse. Pelo contrário, de uma maneira que os destruiria, que os afetaria profundamente. E é isso que Moisés está descrevendo, que o caos que se abateu sobre a criação, sobre a humanidade, que as consequências terríveis que o homem experimenta nessa vida está relacionada à desobediência dos nossos pais, ao pecado original, à queda dos nossos primeiros pais, que colocou junto com eles toda a humanidade. Então, Moisés vai explicar que consequências imediatas foram estas, como Satanás estava errado e Deus certo, como é que eles experimentam, passam a conhecer o mal experiencialmente, experimentando o mal e suas consequências. O que isso trouxe para o entendimento de bem, eles agora sabem que eles não têm mais aquele bem como tinham, agora eles estão mergulhados no mal, no pecado e em suas consequências. Isso é o que eles passam profundamente a conhecer e experimentar, e que consequências isso vai trazer para eles imediatamente e para todos nós, descendentes de Adão e Eva. Então, o que essa queda trouxe imediatamente para eles? Como eles experimentaram a realidade da morte, que Deus disse: se comer, morrerás. Que ainda não tinham compreendido plenamente os detalhes do que isso significava, mas agora, mesmo não entendendo plenamente, passam a conhecer e experimentar detalhes do que Deus havia dito, da ameaça que Deus havia feito se eles desobedecessem. Então vamos ver que consequências imediatas o pecado trouxe, a desobediência dos nossos primeiros pais trouxe para eles e para todos nós. Então, as consequências imediatas do pecado e da queda dos nossos primeiros pais lá no paraíso. Vejamos, a primeira consequência que Moisés mostra é que é óbvio que Moisés vai descrever de uma maneira prática, pontual, como eles morreram, como eles passaram a experimentar o pecado e a morte como maldição.
Primeiro, mostrar que o pecado, a desobediência para com a palavra de Deus, gerou imediatamente culpa e vergonha para os nossos pais. Veja como Moisés descreve que até então eles não tinham nenhuma experiência nenhuma do que é sentir culpa, porque não existia pecado, não tinham vergonha de seu estado, de sua condição, não tinham vergonha de nada, pois eram santos, justos, puros e inocentes. Não que inocente no sentido de que não conseguiam enxergar algo ruim que estava diante deles. É porque não havia nada de ruim. Porque na realidade eles estavam não com seus olhos vendados para uma realidade. É que eles não tinham nenhuma realidade de pecado, de mal para experienciar, para ver. E, de alguma forma, nem eram capazes de detectar a maldade que entra no Éden, que é Satanás. Sua maledicência, é tanto que ele disfarça o seu mal, usando a serpente como instrumento, não trazendo uma proposta de oposição a Deus explícita e imediata, mas reinterpretando a palavra de Deus, usando o bem, que era característica da serpente, e as palavras de Deus, e transformando-a em um instrumento de sua maledicência, de sua malícia, de sua sagacidade e de sua mentira. Por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de João, associa o ato de Satanás de tentar os nossos pais, de ter sucesso, a um ato de homicídio e de mentira. É tão interessante que parece que a gente não entende muito quando Jesus diz assim: Satanás nunca se firmou na verdade, é homicida desde o princípio, é assassino desde o princípio, e é pai da mentira, porque é mentiroso, sempre mentiu e nunca se firmou na verdade. A gente não consegue entender imediatamente que conexão Jesus faz com mentira e morte. Por que Jesus disse que Satanás é pai da mentira e é o pai do homicídio? É o primeiro assassino, de fato e de verdade. A gente fala que o primeiro assassinato foi Caim e Abel, tratando-se da morte física, da investida de um ser humano contra outro, sim. Mas quem introduziu a morte como a invocação da maldição de Deus foi Satanás. É ele que leva os nossos pais a morrerem, a decaírem de seu estado original. É a tentação de Satanás que leva à morte. É sua proposta de rebelar-se contra Deus que leva o homem a desconectar-se da fonte de vida e experimentar a morte. É isso que vai explicar Moisés, ao mostrar isso em termos práticos, dizendo que o homem caiu de seu estado original. Versículo 7, ele diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, depois de dizer que eles comeram do fruto, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O versículo 7 contrasta com o versículo 25 do capítulo 2. Veja que foi intencional da parte de Moisés terminar esta parte de sua narrativa do capítulo 2 com uma informação que parece não fazer muito sentido para nós, mas ele está criando uma conexão com o que ele vai narrar posteriormente. O capítulo 2, versículo 25, ele termina o capítulo 2 dizendo assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O ponto é que Moisés termina descrevendo a condição de perfeição e de justiça. Ele pega um aspecto da nudez física e dizendo que isso não só não os incomodava, como na realidade era visto, encarado e usado de uma maneira santa, justa e perfeita, porque assim eles foram criados. Então, Deus então os criou, os casou, estabeleceu o princípio do casamento, diz que eles devem então procriar, devem desfrutar da perfeição da criação, do paraíso, da comunhão com Deus. E então ele termina dizendo: eles estão em plena disposição e condição de desfrutar daquilo que Deus criou, porque não só as condições são favoráveis, mas eles são puros, santos,
não há maldade, não há malícia, não há pecado, não há maledicência, não há dolo, não há nenhuma impureza. Quando ele diz estão nus e não se envergonham, não está falando só de como eles encaram a sua nudez física, mas a condição de sua alma. A ideia de que eles veem a sua nudez e não se envergonham, não é simplesmente uma questão ética, moral, de conceito, mas é a condição da alma, que não há maledicência, não há impureza, não há cobiça maledicente. Eles têm olhares puros, desejos puros, porque seu coração é puro. Mas quando ele chega no versículo 7, ele retoma este assunto, ele retoma a questão da nudez, que eles ainda estão nus, mas não para dizer que o conceito de nudez mudou para Deus e para a criação. Não que porque a nudez em si se tornara um problema, mas ela vai ser usada de uma maneira errada, porque há um problema agora na alma do homem. Daí ele diz, e eles, ao comerem, os seus olhos são abertos. É óbvio que esses olhos não podem estar se referindo aos seus olhos físicos, à sua visão física. Eles não ficaram cegos, eles não eram cegos, Deus não os criou cegos e o pecado deu visão. Moisés não está dizendo que eles não tinham visão física e passaram a ter. Isso não faz sentido nenhum na narrativa. Esses olhos só podem estar se referindo a um aspecto metafórico, a uma conotação simbólica, que representa a alma, o entendimento, a razão, a compreensão, a faculdade da racionalidade da alma. Então, seus olhos, então sua alma foi despertada para algo que não existia. Uma avaliação maledicente de seu estado de nudez. A malícia, o dolo, a maledicência, a cobiça, a vergonha no sentido de não sentir mais pureza, não sentir que estava correto, porque o seu olhar é malicioso, o seu olhar é reprovativo, o seu olhar é cobiçoso agora. É a sua alma que é atingida. Isso um sinal visível de que eles decaíram de seu estado original. Porque se afastaram, aí eles começam a experimentar a morte, o que a morte de fato é. Em seu primeiro aspecto, é o desligamento, é a separação de Deus, é a perda da comunhão com o Senhor, que era a fonte e a manutenção da justiça, da santidade, da inocência. Então, ao desobedecer a palavra do Senhor, eles perdem aquela comunhão com Deus e perdem a conexão com a fonte de justiça, de santidade, de pureza, de inocência. E aí passam a ter olhares maliciosos, sentimentos pecaminosos, desejos lascivos. Daí ele diz que o olhar deles passou a ser um olhar malicioso, e então, ao ver que haviam caído do seu estado original, sentiram vergonha. Ou seja, a culpa é o que aí é descrito. Eles tiveram o sentimento de culpa, despertou, desobedeceram ao Senhor, passaram a ter uma visão da realidade de uma maneira diferente, passaram a olhar de maneira diferente, conseguiram detectar o pecado que eles não conseguiram detectar, este mal em Satanás. A malícia de Satanás eles não conseguiram detectar, mas agora neles, então alguma coisa mudou. E isso é corroborado com as escrituras em Isaías capítulo 59, versículo 2, quando Isaías fala do que os homens estão experimentando, não só o povo de Deus naquele período, mas a realidade do ser humano. Ele diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Então é o pecado que separa o homem de Deus, e isso é a morte. E Paulo deixa isso muito bem claro em Efésios capítulo 2, versículo 1, quando ele vai dizer o que Cristo faz inicialmente, espiritualmente por nós a nos salvar. Ele vai dizer que Cristo nos regenera. E a regeneração é exatamente o retorno do homem para Deus. O resultado e a consequência de que a justificação nos reconcilia com Deus, e então reconectamos-nos com a fonte de justiça e de santidade
de bondade e de perfeição. Aí ele dizia: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, porque vocês estavam mortos. Então, Paulo classifica o primeiro aspecto da morte como sendo um aspecto espiritual. Então Deus tinha razão, eles morreriam, mas morreriam primeiro sendo desconectados da fonte de vida plena que é Deus. No sentido de comunhão, no sentido de união, no sentido de manutenção de justiça, de santidade. Então, ao decaírem desse estado, o que é que gera imediatamente? O sentimento de culpa. A mente, então, passa a produzir a culpa de que haviam desobedecido a palavra do Senhor. E junto com isso, deflagra-se toda a corrupção, toda a potencialização desta corrupção, de maledicência, de vergonha, de dor. Daí tiveram vergonha porque estavam desnudos. Isso é muito interessante, porque a ideia aqui não é o físico, é apenas a representação do espiritual. Eles estavam nus, tiveram vergonha, porque a sua alma agora estava descoberta diante de Deus. Eles tiveram vergonha de estarem nus, porque haviam desobedecido ao Senhor, então agora tinha sentimento de culpa, então não se viam em condições de estar diante de Deus. A vergonha é que eles saberiam que iriam enfrentar o seu Criador. Então não se viam mais em condição. O que é que aconteceu aí? Foram descobertos, desnudos em sua alma, desnudados da justiça. As vestes de santidade na alma foram retiradas, a justiça foi removida, a pureza foi removida, a santidade foi removida. Então eles estavam com vergonha de estar diante de Deus, porque a sua consciência os culpava. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque mostra, é simples, mas já mostra o potencial de confusões que o pecado traz, o sentimento de culpa e rapidamente o desejo de se esconder, de acobertar aquela condição, porque estão com vergonha, porque sua alma está desprotegida diante de Deus, sua alma está desnudada, ela não tem Deus, ela será reprovada, ela será repreendida, ela será expulsa, eles não terão condições de encarar Deus, não porque estavam nus no corpo, mas porque estavam desnudados em sua alma. E aí, isso é interessante porque isso mostra a confusão do pecado, porque o que surge aqui é um sentimento de culpa legítimo. O que significa isso? O pecado aqui agora não produziu só um sentimento de culpa, mas um sentimento relacionado a uma realidade. Eles estão sentindo culpa e a culpa também é real. Existe uma culpa real. Então esse sentimento que surge, ele é válido, porque ele está em plena conexão com a realidade. Eles desobedeceram a palavra do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pecado nos confunde de tal maneira que ele é capaz de produzir, que o nosso coração é capaz de produzir culpas legítimas, mas também culpas falsas. Você pode sentir culpa do que você nem fez, nem verdadeiramente é culpado. Você pode sentir-se culpado até quando o perdão de Deus é dado a você. Você pode continuar, o seu coração é tão enganoso, João diz, que o nosso coração muitas vezes nos reprova, nos engana, estando em Cristo, e faz com que duvidemos das promessas e das afirmações dadas pelo Evangelho. Veja que Satanás continua agora trabalhando e trabalha com uma matéria-prima poderosa, que é o nosso coração corrupto. Então ele é capaz de produzir até sentimentos de culpa falsos, sentimentos de culpas prolongados, mesmo tendo recebido o perdão de Deus. Quantos crentes vivem, se comportam como eternos culpados, fazendo com que, desprezando a graça de Deus, as verdades garantidas pela graça de Deus e pela obra de Cristo, como se vivessem eternamente buscando redenção por um sacrifício pessoal. Veja como o pecado é terrível. Mas
O sentimento de culpa dos nossos primeiros pais foi legítimo, porque o pecado é legítimo, a culpa é legítima. Mas também, meus irmãos, o pecado pode fazer com que a nossa culpa seja calada pela cauterização de nossa mente. O pecado ele é tão terrível que eu posso ter despertado em minha consciência a culpa e posso fazer calar a minha consciência. O que provavelmente os nossos pais começaram a fazer. Eles começaram a tentar calar a sua consciência despertada agora por terem desobedecido à lei de Deus. Então eles têm culpa e a culpa desperta a vergonha. Mas o que é que eles vão fazer? Eles vão se esconder. Não buscar a confissão diante do Senhor, mas se esconder de Deus, como diz o versículo. Então, e eles vão, antes de se esconder, eles vão procurar cobrir a sua culpa e a sua vergonha, diz o versículo, que esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem, versículo 7, perdão, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, despertados na consciência de que haviam transgredido a lei de Deus, estavam culpados, e tinham vergonha de ver a condição agora em que estavam por terem desobedecido ao Senhor, estavam com a sua alma descoberta, desprovida de justiça, de retidão, de santidade, daí tiveram vergonha da sua nudez, porque olharam para ela agora de maneira maliciosa, pecaminosa e reprovativa, não havia olhar santo, e o que fizeram? Buscaram calar a sua consciência, tentando amenizar o problema, buscando uma solução para a culpa. Então a ideia de trançar as folhas e criar um avental ou uma cinta para cobrir as genitálias, as partes principais do corpo, tinha a ideia exatamente de tentar fazer calar a consciência, tentar acobertar e cobrir o sentimento de culpa que surgiram. Tentaram então resolver o problema por conta própria. Já é despertado também a busca por justiça pessoal, por meio das obras, de tentar cobrir, resolver o problema com suas próprias forças, ainda resistindo a Deus. Olha como o pecado, é isso que o pecado faz. Não só afasta o homem de Deus, mata a comunhão do homem com Deus, mas também gera um sentimento de falso de superdeus, de super-homem ou de Deus falso. Satanás disse que eles se tornariam como Deus, mas se tornariam deuses falsos. Homens que tentariam viver como Deus, que procurariam atuar como um Deus para resolver o seu problema, de maneira autônoma, buscar a solução, o poder, buscar alguma forma de redenção para si. É o que nós vemos nas filosofias humanas, é a religiosidade natural do homem. É o que faz o humanismo buscar solução para os males causados pelo pecado, as consequências do pecado, a violência, a maledicência, o ódio, as intrigas, os males que existem, suas consequências, eles tentam buscar a solução no próprio homem. Daí é interessante, as frases de efeito que a gente mais vê nos filmes hollywoodianos eu acredito no homem, eu acredito na ciência. E se eu acredito em Deus, eles dizem, acredito em uma entidade forte, em uma força cósmica, em um poder conspirador positivo a favor de nós. Ou de um conceito de Deus totalmente antibíblico, falso. Então, eu acredito, você vê que o tempo todo os filmes que falam de catástrofe, os filmes apocalípticos, os filmes que falam sobre a possível destruição do mundo através de um cataclisma, o que acontece? O que acontece é que a gente sempre vê a ênfase na capacidade do homem de superar, de um super-homem, de um homem, de um Messias humano, de algum homem conseguir a redenção da humanidade. E é interessante que esses homens, esses heróis que são colocados nesses filmes apocalípticos, eles são sempre movidos por uma fé, por uma crença. E ela é muito interessante, é sempre a crença na bondade humana.
de que vale a pena salvar o homem por alguma coisa. Tem alguma coisa boa, tem alguma centelha de bondade, de alguma coisa que vale a pena, por mais que ele saiba, foi o homem que trouxe esse caos, foi o homem que trouxe toda essa desordem, foi o homem, são as ações humanas, é a ambição humana, é a soberba humana que traz todo esse caos, mas ele sabe, mas no fundo tem alguma coisa boa, no fundo vale a pena salvar o homem, vale a pena acreditar em alguma bondade escondida lá, que ainda está lá no homem. É exatamente este o sentimento imediato dos nossos pais. Culpa, vergonha e um desejo de buscar solução em si mesmos. Daí eles tentaram cobrir sua vergonha, que na realidade é uma tentativa de calar a sua consciência culpada diante do Senhor. E é interessante que a Bíblia vai mostrar depois, no próprio capítulo 3, no versículo 15, no versículo 16 e diante, que Deus vai providenciar quando ele vai proferir as maldições. E aí ele vai, no versículo 21, providenciar a vestimenta para o homem, isso aí, mostrando que é Deus que providencia a cobertura. Não simplesmente Deus vai providenciar o padrão moral de cobrir a vergonha moral ética que vem da nudez, mas o que isso está relacionado com a questão espiritual, da alma desnudada, a alma desprovida de justiça. Daí eu gosto de brincar quando algumas pessoas falam comigo, quando eu questiono e não aceito brincadeiras de duplo sentido, maledicentes, maliciosas. Aí um dia um colega fez uma brincadeira comigo com uma piada de duplo sentido, com a conotação sexual. Aí eu disse, rapaz, isso é imoralidade. Ele disse, a maldade está no coração de quem ouve, está nos olhos de quem vê. Aí eu disse, isso foi Satanás que disse, e Adão e Eva após cair. Mas a Bíblia diz que a maldade está no coração de quem vê e de quem mostra, de quem ouve e de quem fala. Está no coração de todos os pecadores. E se você me fala algo não claro e explícito, com duplo sentido, é porque é malicioso. Se você quer ser compreendido claramente, fale claro. Fale sem arrodeios. O duplo sentido tem método, é um método e tem objetivo. Que é exatamente não só confundir a mente, mas despertar a malícia, a maledicência que o proponente quer. Então não venha com essa ideia. Adão e Eva, eles foram movidos pela sua maledicência, pela busca de cobrir os seus pecados pela sua própria vontade, pela sua própria estratégia, pela sua própria capacidade, sua consciência culpada. E aí a gente olha para as Escrituras e vê que só Deus pode cobrir a alma do homem. Daí por isso a lei de Deus dando regras e normas para uma conduta. Tem um livro muito bom, se vocês puderem ler, principalmente os jovens, os jovens. Deus, o estilista. Acho que é a editora Fiel, se não estou enganado. É um ótimo livro, que é sobre moderação, é sobre a vestimenta, é sobre como se vestir. E ele pega esse texto de Gênesis, é muito interessante, que ele vai mostrar que a tentativa do homem de se cobrir, como isso está relacionado com a própria maneira como o homem vai lidar com a questão sexual e o corpo posteriormente, e como aquilo que Deus providenciou para o homem aponta para um princípio espiritual de cobertura para a alma, mas que a maneira de se vestir vai indicar onde eu estou buscando pureza, como eu estou lidando agora com esta busca por uma pureza que eu não tenho mais, por uma maneira santa de lidar com o meu corpo, se eu não tenho mais santidade, se eu não tenho justiça. Então a maneira de me vestir aponta para a busca da minha santidade, e onde está essa fonte de santidade. Daí Paulo falar de moderação cristã, de cobrir-se de maneira moderada. Daí ele faz uma comparação muito interessante entre a vestimenta que Adão e Eva criaram, que é o que nós poderíamos chamar hoje de tapa-sexo, e o que Deus criou, que é roupa, é vestimenta, cobre de uma maneira significativa as partes sedutoras do corpo, que passam a ser sedutoras, que passam a ser fonte de maledicência, de cobiça, de vergonha. Expor a nudez é algo agora
vergonhoso e maledicente, fora do contexto, por isso que Deus já havia estabelecido o casamento. Olha que coisa fantástica e maravilhosa. Para ser o contexto correto. E aí alguém pergunta, mas se Adão e Eva continuassem, não haveria nenhuma maledicência nos seus descendentes, nenhuma. Nenhum homem olharia para uma outra mulher de maneira cobiçosa ou maledicente, a não ser para a sua esposa com prazer santo. Sem dúvida. Mas o pecado trouxe exatamente a maledicência, a culpa, a maldade, esse negócio de que pecado e maledicência está nos olhos de quem vê, de quem mostra também. Como instrumento de sedução, como instrumento de ser um objeto de cobiça, de desejo. Daí, o apóstolo Paulo escrever que nós não fomos criados, vamos ver isso em 1 Coríntios, para a prostituição. Nosso corpo não é para a prostituição, mas para a pureza, para a santidade. E é interessante que, vejam comigo, por favor, em Isaías, Deus vai se apresentar como aquele que vai trazer. Aí a obra da salvação vai ser sempre, olha como isso é fantástico, a obra da salvação vai ser sempre associada à vestimenta santa. Deus providenciar uma vestimenta santa. Por que santa? Porque o branco, sendo essa simbologia, mostrando exatamente para a ausência da mácula do pecado, da mancha do pecado, algo puro, sem pecado. Deus providencia cobertura para nós, ou seja, Ele providencia a justiça de Cristo, que volta a nos dar olhar santo, coração santo, pensamentos santos, motivações santas. Veja, Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, 10. Isaías 61, 10. Diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, com uma noiva que se enfeita com as suas joias. Essa linguagem vai ser repetida por João em Apocalipse. Olha como ele diz: eu amo a Deus porque Ele me cobriu com um manto de salvação, com uma roupa de justiça. Ele está falando do que Ele faz na alma dele, do que Ele faz aplicando a justiça do Redentor nele. Aí em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, João usa essa mesma linguagem, dizendo que Cristo é essa cobertura da qual Isaías falou. Cristo é essa vestimenta. A justiça de Cristo é essa roupa santa que cobre a gente. Apocalipse 3, 18. Diz assim: aconselho-te de mim que compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. É interessante porque o texto de Gênesis, Moisés diz: o pecado abriu os olhos. Ora, abriu os olhos para enxergar ele. Ou seja, abriu os olhos para o mal e fechou os olhos para o bem, para a justiça, o tornou cego para a justiça. Aí a graça de Cristo, o que é que ela faz? Daí Jesus está condenando a igreja de Laodiceia, dizendo que na sua arrogância ela pensa que é uma igreja santa, perfeita, uma igreja rica, gloriosa. Ele diz: nada disso. És miserável, pobre, cego e nu, mas não enxerga a tua realidade espiritual. A soberba de uma igreja, cegando ela para o seu próprio pecado. Olha o que o pecado faz. Cegando para o pecado. É interessante que o pecado imediatamente desperta a consciência de culpa, mas imediatamente luta para fazer calar a consciência de culpa, fechar os olhos para o próprio pecado e ficar imerso na escuridão dele. Daí ele diz: você é cego e nu, então eu chamo você, eu recomendo que você compre colírio para os olhos, passe a enxergar a sua realidade.
e vê que está nu. Ó. E veja que você está espiritualmente nua, moralmente nua. E compre roupa de mim. E se cubra comigo, com a minha justiça, com o meu manto. Daí no capítulo 20 e 21, João descreve a igreja adornada como a noiva de vestes brancas. Ele descreve os santos com vestes brancas diante do Senhor. Então, vestes brancas, vestes de justiça, vestes de santidade, de pureza, são símbolos da salvação, da redenção. Então, ele está mostrando que o que é que o pecado fez? Desnudou a alma do homem, a tornou desprovida de santidade, de justiça, de pureza. Daí vem as fontes de toda a maledicência, de todo o mal, de toda a pecaminosidade, de toda a cobiça, de todo o desejo pecaminoso. E agora o homem precisa ser coberto, mas não pode ser coberto pela religiosidade natural, pelas suas próprias obras, pelo seu esforço. Não. Deus, e somente Ele, pode providenciar uma cobertura. Então o pecado desnudou a alma do homem, produzindo vergonha e culpa. Segundo, o pecado gera medo e alienação. Veja o que o texto diz, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Interessante que no texto hebraico ele mostra que a concordância, ele não coloca o escondeu-se no plural, não esconderam-se como está aqui, ó. Esconderam-se na presença do Senhor, mas ele faz uma concordância atrativa em que ele coloca logo o verbo junto com os dois substantivos que se tornam os dois, o centro, o núcleo do sujeito, ou seja, o homem e a mulher juntos. Então ele diz: escondeu-se o homem e a mulher. O que isso indica? Indica, aqui no plural, indica que ambos, logo despertados, foram se esconder. Mas o texto hebraico não diz isso. Ele diz que Adão tomou a iniciativa. Adão teve primeiro a sua consciência despertada, mas não só porque havia pecado, não só porque a culpa estava diante dele, mas porque agora a sua culpa é maior do que a da mulher. Ele está consciente de sua liderança, ele está consciente de que Deus vai prestar contas com ele, é o cabeça, foi com ele que Deus fez um pacto, foi a ele que Deus deu a ordem de não comer do fruto, era ele o responsável por governar, conduzir, liderar a sua esposa, pastorear a sua esposa. Ele foi negligente, ele desprezou o seu papel, ele se deixou levar pela sedução e permitiu que a mulher invertesse a ordem dos papéis. Então a atitude de se esconder é dele, porque diz o texto, por que Adão toma a iniciativa de se esconder? E a ideia é que ele desperta a sua consciência e pega a mulher pelas mãos e diz: vamos fugir. Por quê? Porque o próprio texto deixa claro que Deus começou a chamá-lo. O texto diz: e chamou o Senhor Deus o homem. Diz que na virada do dia, indicando que era algo que Deus fazia, Deus tinha uma comunhão, Deus vinha conversar com o homem. E aqui é uma coisa interessante, porque indica que Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus, tinham uma intimidade com Deus, tinham um relacionamento com Deus. Mas eles não conheciam plenamente a Deus. Tudo indica que Deus vinha conversar com eles, é possível que numa teofania, numa manifestação visível. Deus tomava alguma forma, possivelmente, para conversar com eles. Então eles ainda não têm pleno entendimento da grandiosidade de Deus, e agora com o pecado, aí é que a coisa fica mais difícil. A ideia de onisciência, de onipresença, de que não se pode fugir do olhar perscrutador, da presença santa de Deus, parece que não está presente em suas consciências, porque eles tentam fugir. E a iniciativa é de Adão, por quê? Porque diz o texto, que quando que ouviram a voz do Senhor. E o que é que o Senhor dizia? Provavelmente é o que está no versículo 9.
Deus chamava o homem, chamava Adão. Ora, Deus sabia o que tinha acontecido, Deus tinha todo entendimento, mas por que ele chama, ele vem chamando Adão? Exatamente, Deus vem para a prestação de contas, vem para a confrontação com o homem ao ver o que havia acontecido. E começa pela ordem da criação, a ordem da liderança, o papel do homem. Deus, o pecado trouxe um caos, o pecado trouxe uma desordem, mas Deus age dentro da sua ordem. E é dentro da sua ordem que ele vai trazer a ordem nessa desordem, nesse caos. Ele vai restaurar, ele vai restabelecer. Então ele mantém a sua ordem, ele mantém o seu princípio. O pecado atinge, de fato, cria muitas desordens, mas Deus não age segundo a agenda do pecado. Deus não age segundo o caos. Deus age nele, pela sua ordem, pela sua justiça, pelo seu princípio. Então o princípio que Deus havia estabelecido para o papel do homem e da mulher permanece. Isso vai ficar claro na própria maldição. A própria responsabilidade primária do homem permanece. Mas o homem agora está com medo por causa da culpa, de ser confrontado diante de Deus, e o medo o afasta do Senhor, o leva a se esconder, e Deus então o chama, e ele vai se esconder, achando que pode se esconder do Senhor. Isso é um ledo engano. O próprio escritor aos Hebreus vai dizer que não há como o homem se esconder de Deus, e a sua palavra tem o mesmo poder. Veja comigo, Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, temos o célebre texto do Salmo 139, que fala que o salmista diz que não tem como fugir do olhar de Deus. Mas esse texto de Hebreus é muito interessante porque ele mostra que essa característica perscrutadora não é só do caráter de Deus, mas de sua palavra revelada e exposta. Veja, Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É isso que Adão e Eva começam a experimentar aqui, a perceber que não podem, eles tentam fugir, o medo de confrontar-se com Deus, de estar diante de Deus, de ter a confrontação com o Senhor, leva a Adão, que é o líder consciente, agora ele quer agir como homem, agora ele quer assumir a liderança, e puxa a mulher, e tentam se esconder, mas Deus vem com sua palavra. É interessante porque a palavra de Deus, ela atua antes de Deus aparecer para Adão. Deus fala, então sua palavra já começa a penetrar sua consciência culpada, já começa a trazer à tona sua alma desnudada, começa a desvendar a sua alma, começa a expor a sua alma. A voz de Deus, que até então era suave e agradável aos seus olhos, agora tem um tom reprovador, tem um tom de ferir, magoa, incomoda. Como uma criança que sabe que está cometendo uma coisa, fazendo um erro, desobedecendo o seu pai, e o pai de longe diz assim: menino, está fazendo o quê? Menino, essa palavra, essa voz sua, o seu filho quando está fazendo uma coisa errada, você não tem nem noção de como isso estremece da ponta do dedo ao fio do cabelo dele. Só a voz perguntando o que ele está fazendo. Os filhos de Adão, as criancinhas, os pequenininhos, os filhinhos de Adão e Eva, quando você chama por eles, no ato do pecado, da desobediência, agem como os seus pais, Adão e Eva. Adão especialmente. Deus disse: Adão, onde estás, Adão? E Adão correu: corre, Eva, que Deus é vem. Corre, Eva, corre. Lá vem Deus. Agora, por quê? Porque confrontar-se com Deus é algo que não está nos seus planos. Sua alma desnudada, a vergonha, a culpa, ele está com medo de se confrontar com o Senhor.
Então isso significa que também não há em sua alma ainda disposição para arrependimento. Ele está com medo, mas o medo deveria levá-lo para Deus, mas leva para distante de Deus. Daí existia um grande questionamento se Adão de fato foi salvo. Existe, grande não, perdão, um pequeno questionamento. Um grupo bem pequeno de teólogos discutem. Será que Adão foi salvo? De fato e de verdade? Por que essa dúvida? Porque no próprio texto não há nenhuma indicação de arrependimento de Adão. A gente vai ver que a própria transferência de culpa, ela é muito clara de que não havia nenhum sinal ali claro de arrependimento. É óbvio que a Bíblia não fecha a questão de sua salvação, mas de fato é uma incógnita para nós. Porque tudo que a Bíblia vai dizer sobre Adão posteriormente é sempre negativo. Jó vai dizer: eu não quero cobrir os meus pecados como Adão cobriu. Não quero cobrir a minha vergonha como ele cobriu. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, não começa com a fé de Adão, mas com a fé do seu filho Abel. Então isso é muito significativo e traz para nós alguns questionamentos. É óbvio que Deus providenciou a promessa de salvação para eles. O evangelho está aí, nós vamos ver em Gênesis 3,15. Mas se foram salvos pela graça de Deus, e não tenho dúvida nisso. Mas até então o comportamento de Adão é um comportamento de um pecador não regenerado, de um pecador imergindo na profundidade do pecado, na culpa e agora o medo de Deus. Ele foge, tenta se esconder do Senhor, mas isso é impossível. Então a palavra de Deus começa a revelar a sua nudez, começa a revelar a sua alma e o chama para a prestação de contas e os coloca diante dele. Começando, então, esse é o poder do evangelho. Por isso que Deus não precisa estar mais presente no jardim para fazer essa confrontação, porque sua palavra foi dada para nós. Ela continua tendo esse mesmo poder perscrutador, revelador, de colocar a nossa alma desnudada, nua, cheia de vergonha, culpa e medo. Por isso que o evangelho pregado com fidelidade expõe a vergonha da nossa alma. Abre os quartos mais escuros e empoeirados de nossa alma nefasta, de nosso coração, cheio de pecado que a gente encobre, quartos que a gente fecha, tranca, pecados e sujeiras colocadas para debaixo do tapete de nossa consciência calada, cauterizada, dos segredos do nosso coração. Quando Deus falou com Adão, Deus estava expondo sua nudez. Não simplesmente para expor a sua vergonha, não só para envergonhá-lo e humilhá-lo, mas para produzir arrependimento, confrontação que gera confissão. Mas o texto mostra que o pecado havia separado o homem de Deus, alienado o homem de Deus, alienado o homem de sua relação com Deus, da relação com o próximo, com a natureza. Ele havia se tornado um ser alienado desta realidade de perfeição, de justiça. Então ele estava perdido, ele não tinha como voltar por conta própria, ele estava procurando algum lugar para se esconder, porque ele está perdido, alienado, desconectado, separado, perdido, sem rumo, sem direção. Por isso que o homem continua nessa vida andando como um andarilho perdido, como alguém que procura refúgio, abrigo, cobertura em qualquer lugar, nos prazeres, na religião, na filosofia, nos valores deste mundo. O homem busca algum abrigo, porque de tempos em tempos sua consciência é despertada quanto às suas culpas. Então ele vai buscar algum subterfúgio, não só cobertura moral, mas algum abrigo, alguma forma de se sentir seguro de que a ira de Deus não vai alcançá-lo. Tem um salmo muito interessante, que não sei se é o Salmo 73, quando Asaf diz que o que os homens mais desejam, eles não vão conseguir, que é viver no pecado e no final das contas Deus livrar eles. A ira de Deus não os alcançar. É o que os homens mais desejam, é viver do jeito que quiser e no final das contas não ter ninguém para prestar contas. Não tem nada. Pronto.
Morreu, acabou. Mas este é o engano. Por isso que Adão e Eva buscam se esconder de Deus. Querem se livrar da confrontação, da perscrutação do olhar santo de Deus. Então, porque isso mostra que o pecado os alienou, os tornou perdidos, medrosos, buscando se esconder de Deus. Enquanto a graça de Deus diz que não há como fugir do Senhor. É preciso correr para Ele e não dele. É preciso buscar cobertura nele e não refúgio fora dele. Para o pecador não há outro abrigo, não há outra vestimenta e nem outro abrigo. Não há como transformar o seu medo, o seu temor em paz, se ele não correr para Deus e não de Deus. Não tem como o homem correr de Deus, por mais que ele corra, um dia ele será alcançado. Deus o derrubará, o amarrará e o colocará na sua condenação. Então, a gente percebe que o pecado alienou, produziu medo do Senhor, da confrontação com o Senhor. E por fim, o pecado gerou não só o medo e alienação, mas também o pecado gerou um sentimento de autojustiça, de autodefesa, de autoafirmação. Veja, versículo 9 ao 13, ao ser confrontado por Deus, ao ser chamado diante do Senhor, Deus o questiona o que ele havia feito, e ele diz, em vez de assumir o seu erro, Adão transfere a sua culpa. Versículo 9, chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Daí a dúvida da própria conversão, da salvação de Adão, porque neste momento, Adão é um indivíduo que está produzindo autojustiça, autodefesa. A palavra de Deus tinha o objetivo de produzir confissão. Se Adão estivesse arrependido, ele diria, não que estava com medo porque estava nu, mas ele diria, eu estava com medo porque eu pequei, eu desobedeci a tua palavra, eu fiz o que o Senhor disse para eu não fazer. Adão diz, eu estava em uma condição que eu não podia falar com o Senhor, eu estava desprovido de condição, mas ele não disse por quê, ele não disse a causa disso, ele não assumiu que havia realmente, ele não confessou sua culpa, a culpa está lá, está presente. Então sim, a culpa de alguma forma é um instrumento de Deus, mas o que fazemos com a culpa é o que vai diferenciar entre bênção e maldição. Para onde a culpa nos leva, o comportamento que a culpa produz, o tempo todo somos despertados em culpa. Na confrontação e na conversa diária com os homens, somos sempre apontados, julgados diante dos nossos erros, das nossas faltas. Mas o que mais fazemos com a culpa que é despertada em nossa consciência e na acusação dos homens é exatamente nos justificar. Adão disse, eu fugi porque eu estava nu, eu estava sem condições, eu estava sem roupa, eu fugi. Aí você diz, mas como é que você sabia disso? Por que isso te levou para esconder-se? Ah, então, Deus é que diz o que ele deveria dizer. Deus é que fala as palavras que deveriam estar na boca de Adão. Comestes do fruto que eu te proibi? Fizestes o que eu te proibi que fizestes? Isso é verdadeira confissão, mas ele não falou isso. Ele disse, Senhor, eu me escondi porque eu fiquei com medo. E o Senhor então diz, fizeste o que eu te proibi que fizestes. Deus continua confrontando, Deus continua perscrutando a sua alma, trazendo a sua alma nua. Mas ele não busca cobertura no Senhor, é óbvio. Mas Deus mostra o seu tratamento com Adão e diz, Adão, o que fizeste? Disse o Senhor, versículo 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa,
ela me deu da árvore e eu comi. Porque não havia arrependimento, não havia reconhecimento de que ele deveria confessar a sua culpa. Ele então, o que é que ele faz? Quando a culpa não é assumida pelo indivíduo, o que é que ele faz? Ele arruma alguém para assumir. Principalmente quando ele é confrontado, quando sua alma é revelada, quando seus segredos são expostos, quando ele é acusado, quando ele está diante de uma inescapável situação de revelação. Então o que é que ele faz? Acuado, o que os nossos filhos fazem, o que é que a gente faz quando estamos acuados diante das acusações? Arrumamos culpados. Então Adão disse, foi a mulher que me deste. Transfere a sua culpa para Eva e por tabela para o próprio Deus. Adão acusa a mulher e acusa ao próprio Deus. A mulher que tu me destes. Foi essa daí, eu estava aqui só, estava tudo muito bom. Aí o Senhor foi e me deu a mulher. Olha aí o que aconteceu. Uma tragédia. Foi ela que me deu para eu comer. É óbvio que Adão não está de todo errado. Adão não está errado, foi a mulher que deu o fruto para ele. Ele está errado em não assumir sua culpa pessoal. Ele está errado de transferir toda a responsabilidade para a sua mulher. Ele está errado de não assumir diante de Deus que ele era o cabeça, de que ele era o líder, de que ele tinha uma responsabilidade primária, de que houve uma série de transgressões, de faltas. Ele tinha já um caminhão de culpa nas costas. Ele não assumiu isso. Ele preferiu transferir sua responsabilidade, dizendo, foi a mulher que tu me destes. E por sua vez, a mulher responsabilizou a serpente. Versículo 13, disse o Senhor à mulher, o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ela também tem razão, mas não assume, foi a serpente que lhe enganou, mas não assume sua responsabilidade, a sua culpa. É interessante que o profeta, quando confrontou o povo de Deus, o profeta Isaías, o povo começou também a se justificar, transferir culpas, responsabilidades, e ele então diz, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eles deveriam assumir a sua responsabilidade individual. Infelizmente, o homem continua fazendo a mesma coisa. Todos nós, quando não somos, pela graça de Deus, levados ao arrependimento, à confissão verdadeira, nós procuramos culpados, transferir a culpa para os outros. Por mais que os outros tenham alguma influência sobre nós ou alguma tentação sobre nós, os nossos atos são responsabilidades primariamente nossos. É uma responsabilidade nossa. E diante de Deus somos primeiros responsabilizados. Nós estamos vivendo uma sociedade em que está chegando o tempo de que não há mais culpados quando cometem seus erros. De que a culpa é sempre, de que nós estamos diante de potenciais vítimas. De que todo mundo é sempre vítima de algo ou de alguém. De que eu só faço alguma coisa porque fui influenciado pelo meio, pela circunstância. O determinismo sociocultural diz, é a cultura, é o meio, é o sistema. As pessoas roubam por causa do capitalismo, não porque elas têm inclinação, não porque elas são perversas, não porque elas são preguiçosas, não, é o meio. Essas coisas têm influência sobre nós, mas o nosso coração é perverso, o potencial pecaminoso, as inclinações, os desejos pecaminosos estão lá. E como filhos de Adão, todos nós temos potenciais pecaminosos, corruptos, terríveis. Esses meios e circunstâncias só são facilitadores e estimuladores para os desejos que estão no nosso coração. Adão e Eva não tinham esses desejos, mas passaram a tê-los, a desenvolvê-los, e especialmente na autojustiça, transferindo culpa, transferindo a responsabilidade para outros. Quando a gente não transfere a responsabilidade de nossa culpa, a gente transfere a responsabilidade das ações. Foi fulano que fez, ou então transfere as próprias responsabilidades dos deveres, para não assumir, para não ter bronca e problema para si, para não ter responsabilidade para si, para que se der errado não seja eu, seja o outro. Como Adão foi omisso na sua liderança, permitiu que a mulher fosse exposta à tentação, e agora ele está dizendo,
Não tenho nada a ver com isso, não. Sua omissão, de alguma forma, foi para se beneficiar. Se der errado, não fui eu. Então, transferimos também responsabilidades. Dentro do casamento, papéis são invertidos para a comodidade, muitas vezes, do homem ou da mulher, para não assumir a consequência se der errado. Somos omissos, muitas vezes, no nosso trabalho, somos omissos no nosso papel cívico, social, espiritual, humano, de confrontar o mal. Muitas vezes eu não quero ter problema com isso aí, eu não quero ter desgaste com isso. Então transferimos responsabilidade, transferimos culpa, como filhos de Adão. Mas o texto nos mostra, meu irmão, que isso foi só a ponta do iceberg do que o pecado trouxe de consequência. E tantos outros males. Mas esses fundamentais mostram como nós nos tornamos culpados diante de Deus, com a culpa real. Como o sentimento de culpa é uma realidade que nós lidamos com ela todo o tempo, mas para onde ela vai nos levar? Quando somos despertados quanto à culpa dos nossos atos, o que fazemos com isso? Deus usa a nossa consciência e a desperta em culpa para produzir em nós confissão, arrependimento e assumir a responsabilidade dos nossos atos. E correr para Ele e não dele. E buscar em sua graça a cobertura que a nossa alma precisa. O perdão que transforma o medo em confiança. A culpa em uma alma perdoada e em paz com Deus. Não tem como fugir do Senhor. No final das contas, os ímpios estarão diante de Deus para a prestação de contas. E se estiverem sem Jesus, continuarão com a alma desnudada, alienados do Senhor, cheios de culpa, e receberão a ira divina sobre eles. Por isso, meu irmão, a própria consciência e a culpa é um instrumento de Deus, mostrando que somos pecadores e precisamos correr para a sua graça e correr para Cristo. Não façamos como os nossos pais. Não busquemos cobrir a nossa culpa com nossa própria obra ou esforço. Corra para Cristo, corra para o Senhor. Refugie-se em Cristo. Vista-se das vestes santas e justas de Cristo. E o pecado, sim, continua ainda produzindo um afastamento, produzindo um rompimento de relacionamento com Deus, mas sua graça nos reconcilia sempre. Sua graça nos perdoa sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude e possa também abençoar as nossas relações e possa também nos tornar cada dia mais santos em Cristo Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Deus bendito, graças te rendemos pela tua palavra. Pedimos que ela seja aplicada em nossos corações, venha de fato, de verdade, nos converter ao Senhor e nos tornar santos em Cristo Jesus. Que a nossa alma possa ser cada dia mais coberta pela justiça de Cristo. Possamos ser lavados e purificados no sangue do Cordeiro, até que a perfeição, até que a obra seja completada em nós, sejamos perfeitos em Cristo Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos